Mas hoje as notícias também mais fortes que a gente tem que se atentar nisso aqui, que eu venho batendo nessa tecla importante. Vamos lá. Bom, nos Estados Unidos os índices futuros seguem subindo mais de 1% agora para começar o mês de março, mas essa semana deve ser volátil, igual a que foi semana passada para terminar o mês de fevereiro. O que animou os mercados no final de semana, começa aqui por baixo, a notícia é que a FDA, a Agência Sanitária Americana, aprovou a vacina da Johnson & Johnson, que basta uma dose, a primeira e única até o momento, que precisa de uma dose só e não de duas como das outras, tá? Falando aqui do título de 10 anos americanos, ele superou o 1,5% de que ele paga de juros ao ano. O que isso significa? Para quem viu meus vídeos que eu gravei explicando o funcionamento da renda fixa, que está aqui no YouTube, é só dar uma olhadinha, se quiser me fala que eu mando o link. Quando sobe os juros, o título desvaloriza, ele é ao contrário, obviamente, né? Então sobe o valor de face do título, cai o quanto ele vale. Por isso, nos últimos dias o título americano ele tem se desvalorizado muito porque tem subido muito os juros que ele paga no ano. Por que isso? Expectativa de retomada econômica e e aí vem o perigo da eventual inflação. Isso acarreta uma série de coisas. Por exemplo, os dividendos médios, que as ações do S&P 500, o principal índice americano, um dos principais, já está muito parecido com o que paga a renda fixa. Então, será que as pessoas tiram dinheiro, os investidores tiram dinheiro de bolsa para ir para a renda fixa? E aí esse valor de face subiria e o título cai um pouco? E aí as ações tendem a ter uma queda porque sai dinheiro de lá? Disputa capital com emergentes, porque o dinheiro americano, o dólar que está nos países emergentes, pode voltar para cá, porque aqui está pagando já juros interessantes. Então, pode ter esse problema de troca de dinheiro e as bolsas dos emergentes caírem. Fortalece o dólar, que aumenta déficit e aumenta uma eventual inflação. Ele dá pressão no câmbio dos países emergentes, mas não só dos câmbios do emergente, porque o dólar se valorizou frente à libra e frente ao euro também. Portanto, tem uma série de consequências isso aqui que a gente tem que ficar de olho. Na carta no final de semana que o Warren Buffett soltou lá na Berkshire, que é a empresa dele, ele falou: atenção à renda fixa, melhor ficar de fora, apesar dele ter um caminhão de renda fixa dentro do fundo dele, e ele falou que um incentivo sem controle por parte dos países, como tem acontecido desde o ano passado e agora com o pacote do Biden, que foi aprovado na Câmara na sexta-feira e vai ao Senado de 1,9 trilhão, esse incentivo sem controle ele gera déficits e gera também pressões inflacionárias, que é o que os Estados Unidos pode começar a enfrentar. Falando um pouquinho da Europa, saiu o PMI industrial melhor do que o esperado da zona do euro industrial, tá? Saíram de outros países, Espanha, França, Grã-Bretanha, também vieram melhores do que o esperado, de novo, industrial, não ainda de serviços, tá? E a OPEP+, os principais países exportadores de petróleo, falaram que vão ter uma reunião de 2 dias essa semana que podem aumentar a oferta em 500 mil barris de petróleo por dia no mês de abril, e isso pressionou, obviamente, o preço do petróleo na última sexta-feira, tá? A China também soltou o PMI, aí o composto industrial mais serviço, ele veio 50,6 em fevereiro, acima de 50, que ainda é expansão, e abaixo de 50 é retração, então ainda está em expansão, mas foi o pior em 9 meses, tá? E falando do nosso Brasil aqui, que acabei mencionando também a pressão que pode ter sobre os emergentes, a gente vê terminando o dólar com uma alta de 2,4% em fevereiro, no ano já sobe 8%, pressionado não só pelos problemas domésticos que a gente está de risco fiscal, mas também isso aqui fortalece ou prejudica, aumenta esse problema aqui, né? E hoje a gente tem às 3 da tarde a balança comercial e a PEC emergencial que vai ser votada supostamente na quarta-feira, lembrando que ia ser na quinta passada e foi postergada, e o grande risco dela é que ela seja desidratada, os parlamentares sempre querendo mais, sempre ávidos por novos gastos, por mais cargos, eles vêm pressionando e tentando desidratar que aprove o auxílio emergencial sem as devidas contrapartidas, e aí risco fiscal brasileiro explode mais ainda e todo esse quadro que a gente falou piora. De novo, parlamentares sempre ávidos por qualquer gasto adicional, né? A gente já está falando de um gasto de 40 bi se for aprovado R$250 por mês de auxílio por 4 meses, tá? E ainda começou a circular também a dúvida se o André Brandão, do Banco do Brasil, será demitido essa semana. Se isso for, é mais um liberal saindo do governo que pode pressionar também. Mas de qualquer maneira, vamos entender como é que isso funciona sem antes entrar na especulação, como foi feito no final de semana. A gente tem que entender tecnicamente o que é que está acontecendo. Um ótimo dia a todos, um forte abraço, uma ótima semana. Bruno Musa.